Olá, eu sou Cláudia Garbim, sócia da Reciclar Qualidade de Treinamento e também sou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar de uma área muito importante, né? Uma área muito cativante que trata da parte de medicina veterinária. E nós temos aí a nossa convidada, Sofia Décio. Gratidão, Sofia. Muito obrigado, viu? Prazer. Muito obrigada pelo Obrigado a convite. você. Quando você chegou, todo mundo pensou que você era uma modelo. Por causa da altura, né? Por causa da altura. Sofia, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e como que aconteceu a escolha da carreira. Se foi imposição de alguém, se você foi numa fazenda e viu os cavalos lá, o gado, se você viu os pets e abraçou, essa que é a grande curiosidade. Bom, eu sou natural de Joinville, Santa Catarina. Opa. Nasci e cresci lá até os Agora, 17 anos. Maravilhoso, né? Sim. E aí, desde pequena, assim, a gente vê muitas pessoas falando que já sabiam que queria ser veterinário, porque cresceu no meio de bichos, é aquela história bem clichê, né? A minha história foi exatamente o contrário. Eu não tive muito contato com animais, na infância, assim, era só de parentes, mas eu não tive animais em casa, e eu tinha muito medo. Eu tinha receio desse contato, eu tinha medo de levar uma mordida, de levar um arranhão. E aí, até que a minha avó adquiriu uma cachorrinha, que foi a Alissa. E aí, era muito engraçado, porque todo mundo queria interagir, aquele cachorrinho filhote na casa da avó, os primos, todo mundo ali sentado no chão, brincando com o filhotinho e eu em cima da cadeira. Porque eu queria estar ali perto, mas eu tinha receio daquela aproximação de filhote, de pular, de mordidinha, sabe? Então eu tinha um certo receio de todo esse contato. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a lidar com os comportamentos dela, ela também foi ficando mais adulta, né, passando daquela fase de filhote. Tipo amiguinha. E eu comecei a ver que eu conseguia moldar um pouco esses comportamentos dela. Que eu conseguia usar ali um petisco, alguma coisa para evitar aqueles pulos, aquela aproximação indesejada da forma que eu não queria. E aí foi se tornando meio que uma curiosidade, assim, aquele medo, mas aquela vontade de estar perto. E aí eu fui perdendo esse medo, esse receio, fui me acostumando mais com outros animais, quando ia na casa dos coleguinhas, inclusive até teve uma coleguinha que a mãe reclamou assim numa conversa de pais, falando que eu dei mais atenção para os cachorros dela do que para a filha dela. E assim foi sendo essa curiosidade e eu fui vendo que eu queria entender mais sobre esse comportamento dos animais e aí eu decidi que eu queria ser veterinária. E aí eu comecei os meus estudos para o vestibular e acabei parando aqui em São Paulo por conta da faculdade. E aí já está fazendo 14 anos que eu fiquei em São Paulo e agora no finalzinho do ano passado mudei para o interior, mas estou sempre aqui por perto da capital. Tá. Que cidade que você está aqui perto? Atualmente eu estou em Bragança Paulista. Ok, tá bom. Muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história. Tá. Ô, Sofia, e a área de atuação você escolheu pets? Estou atualmente trabalhando com cães e gatos, que é o que a gente tem a maior demanda hoje em dia, mas durante toda a minha graduação eu sempre gostei muito da parte de animais silvestres. Ok. E aí durante a graduação mesmo, fazendo vários cursos, participando de eventos de medicina de animais silvestres, eu fui percebendo, né, que a maior parte dos problemas de saúde dos animais silvestres vinham de desconhecimento das pessoas sobre coisas básicas de manejo. Então, alimentação inadequada, alojamento inadequado para esses animais. Então, eu comecei a ir mais para uma parte meio de medicina preventiva, né, de cuidar para que esses animais não ficassem doentes. Ok. E aí, por conta disso, eu acabei parando aí na parte de comportamento, aprofundando meus estudos na parte de comportamento para entender essas questões de manejo, pensando numa parte de prevenção de problemas de saúde. E aí, tive uns momentos que eu trabalhei no Zoológico de São Paulo, fiz estágio no Zoológico de Sorocaba, no Parque das Aves. E aí hoje eu trouxe esse conhecimento que eu tive da parte de manejo e de comportamento de silvestres
para cães e gatos, que é o que a gente tem maior demanda. Interessante. E o que você fez foi legal, porque você ampliou a visão. A parte de pets domésticos, parece que você tem só aquele olhar, mas quando você vê os silvestres, eles são mais selvagens, mais ariscos, né? Você não pode tocá-los, não é como se fosse uma coisa normal. Em contrapartida, os pets residenciais são aqueles que você tem contato. Sim, e aí é uma coisa muito interessante que a gente pensa assim, animais silvestres que a gente não tem muito contato, que a gente precisa estudar, precisa entender melhor, só que a gente vê muitos problemas hoje de comportamento, que é a área que eu atuo no momento, problemas de cães e gatos fazendo xixi no lugar errado, problemas de agressividade, problemas de medo excessivo e que são decorrentes de questões que a gente pensa que a gente conhece o cachorro e o gato porque eles estão dentro das nossas casas, mas muitas vezes a gente não está sabendo lidar ali com aquele animal dentro da nossa residência. Uma alimentação inadequada, um ambiente, uma rotina familiar inadequada para aquele animal. Então a gente pensa que sabe, mas ainda tem muito a ser estudado também com os nossos animais dentro de casa. Mas parabéns para você ter usado a linha de prevenção. Né? Exatamente. Se a gente tivesse, o ser humano em si, né, a capacidade de prevenção bem antes de ficar doente, é muito melhor do que curar depois. Sim, com certeza. Então, assim, aparecem muitos casos de problemas de comportamento que já existem, que já foram ali instaurados naquelas condições e os tutores vêm procurar ajuda para tentar resolver, mas a gente já vai trabalhando também na prevenção. O melhor dos mundos é quando a pessoa acaba de adquirir o animal ou antes mesmo de adquirir o animal, para ter esse planejamento, né? Então, dá para fazer uma consulta com o veterinário para tentar entender qual vai ser o melhor animal para as minhas condições de vida, para o lugar onde eu moro. Será que é melhor um cachorro, um gato, um peixe, uma ave? Então o veterinário também auxilia as famílias nessa escolha do melhor animalzinho, mas infelizmente a minoria acaba procurando a gente dessa forma, né, da prevenção. Às vezes ele tem um espaço pequeno, compra um dog alemão pequenininho, fica, né, o problema de espaço. Exatamente. E aí você teve que estudar muito do comportamento humano, né? Com certeza. A gente usa muitas técnicas de comportamento, de modulação de comportamento para entender e vai adaptando, né? Com as condições de fisiologia, de anatomia daquele animal, daquela espécie. Isso eu consegui trazer da parte de estudos de zoológico, de individualizar a espécie, que a gente não pode esquecer que os cachorros e gatos hoje eles são nossos filhos, mas são nossos filhos cães, nossos filhos gatos, não são crianças, né? E a gente esquece muito disso, principalmente vivendo nesse ambiente cada vez mais urbanizado. Dizem que para cada ano do ser humano, equivale a 7 do cachorro, né? Do cachorro. O gato também? É mais ou menos uma média assim, que fizeram, mas isso vai depender muito do porte e da raça do cão. Então é mais fácil a gente não pensar assim em questão de equivalentes de anos humanos, mas pensar que os cães e os gatos também vão ter fases de vida muito parecidas com a nossa. Eles vão ter o período da infância, da juventude, o período de adulto e depois a terceira idade deles também. E que precisam ser tratados também. Exatamente. São cuidados diferentes em cada etapa da vida. A parte emocional, você já viu assim, bichinho em estado terminal, como é que você se sente? De algum animalzinho que esteja doente? Ou que precisa se sacrificar, sei lá, alguma coisa assim. Como eu trabalho com a parte de comportamento, esse tipo de quadro não acaba chegando muito para mim. Tá bom. Então eu tenho mais uma experiência mais pessoal, que foi inclusive a Lissa, que foi a cachorrinha da minha avó, né, que me deu essa mudança de chave de querer estudar veterinária e entender mais sobre comportamento. Eu também acompanhei os últimos momentos dela na família, então a gente vê também mudanças de comportamento nessas fases, né? E a gente precisa ficar atento
que é uma coisa até que acontece na minha rotina, de as pessoas acreditarem que essas mudanças de comportamento estão relacionadas com a idade. E quando a gente vai analisar mais a fundo, por ter esse conhecimento da área veterinária, a gente acaba verificando que tem alguma questão de saúde associada com essa mudança de comportamento. E aí, tratando essa causa clínica, uma doença que estava escondida ali, o animal volta a ter um comportamento como era antes. Ok, eu não sei lá em Joinville, mas em São Paulo e outras cidades pequenas aí do interior, era comum assim, você encontrava muito vira-lata na rua. Uhum. Tá? E agosto era o mês do cachorro louco. Você tinha que pegar esses bichinhos aí, tinha o setor de zoonoses aí da prefeitura, que capturava e tal, e que dava as vacinas, né? Uhum. Hoje, com orientação de um veterinário, você já tem as doses certas do ano todo, né? Para os pés. Sim, as vacinações elas ocorrem, as principais vacinas elas têm que ser repetidas anualmente, principalmente a vacina da raiva. Sim. Então, anualmente é recomendado que se leve ao veterinário ou na campanha de vacinação, que alguns municípios fazem essas campanhas, para vacinar anualmente cachorros e gatos. Mas ainda existe a raiva ainda? Ela ainda existe, nós somos um país endêmico para a raiva, principalmente porque a gente tem aqui circulante a raiva silvestre. Então a gente tem animais da fauna brasileira, que são animais silvestres, que carregam esse vírus. Ela é diferente da raiva canina, mas por isso que a gente precisa sempre manter a vacinação deles em dia, porque é uma doença que não tem cura e que pode ser transmitida para a gente também, né? Então é super importante a gente manter a vacinação deles em dia, porque além de animais silvestres que estão em ambiente mais de mata, a gente também tem animais silvestres que circulam em ambientes urbanos, como é o caso, por exemplo, dos morcegos. Okay. Inclusive a gente teve aqui caso na cidade de São Paulo de um gato que foi infectado com raiva por conta do morcego. Ele caçou ali um morcego e acabou se contaminando com o vírus. Entendi. Então, por isso que é importante, mesmo animais de apartamento que moram dentro de residência, manter essa vacinação em dia. Eu tenho uma chácara pertinho, 42 quilômetros de São Paulo, que pertence a Santana de Parnaíba. Uhum. E é um oásis. Eu tenho uma casa no meio das árvores, tá? Não tem cercas, né? E muitos animais silvestres vivem ali ou fazem passagem. Então, toda noite de dia vem os patins, a gente deixa um monte de frutas, arreios lá e tal. Vem, e também tem que trancar a geladeira do lado de fora, porque senão a gente pega e abre. Os macacos sabios fazem o contorno também, né? Todo dia eles vão e voltam. E à noite eu escuto aquela saracura telespot, né? Como tem alguns pés de café também, veio o jacu. Uhum. À noite também vem alguns leopardos também. Sim. Então quando eu faço churrasco eu deixo ossos, essas coisas assim, né? Para eles também. E eu vi um cervo também. Eu cervo só. Olha, que legal. Então, agora tem cobras também, tem cobras jararaca e tal, mas é um oásis mesmo. Então, sim, super pertinho aqui da área urbana, né? Então a gente tem a fauna nativa. E o esquilo eu estou cuidando dele. Pega um pedaço de mamão, qualquer coisa, eles são muito faço próximos assim, da gente, né? Ele vê, então é bastante interessante. É muito importante a gente manter a saúde de todos, né? Tanto dos animais ali que estão no ambiente deles e também a gente resguardar a nossa também. Perfeito. Ô, Sofia, e você, o veterinário, como qualquer outra profissão, tem que continuar estudando, né? Sim. Novas coisas vão acontecendo, saem novas vacinas, saem novos tipos de produto, então tem que estar sempre se atualizando. Com certeza, se atualizando sempre e ainda mais nessa área do comportamento, que é uma área muito recente dentro da medicina veterinária. Ela ainda não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho, porque ainda estão mobilizando profissionais da área, já tem uma associação de veterinários comportamentalistas estabelecida, então estão sendo feitos os trabalhos
para fazer o credenciamento para que futuramente se torne uma especialidade reconhecida pelo Conselho. Então ainda tem muita coisa para evoluir. Essa questão comportamental, a ciência está sempre descobrindo coisas, fazendo novas pesquisas, novos aprendizados, então é super importante a gente se manter atualizado e sempre estudando. Perfeito. É realmente importantíssimo, porque em todas as áreas de conhecimento está tendo a humanização. E aí precisa realmente de um estudo comportamental. Com certeza. Você quer deixar os seus contatos? Claro, quem quiser entrar em contato comigo é só procurar nas redes sociais Vete Sofia DR, D de dado, R de rato. Perfeito. Quer deixar alguma mensagem aí para quem quer estudar medicina veterinária? Eu quero deixar uma mensagem para quem quer assim, estudar mais a área de comportamento, porque justamente é uma área recente, tem bastante demanda por essa aproximação que a gente tem com os cachorros e gatos cada vez mais dentro das nossas casas. Então é uma área que está precisando de muitos profissionais e é uma profissão que durante muito tempo ela foi muito solitária, eram muitos profissionais trabalhando de forma isolada. E agora a tendência, e a gente está vendo que o trabalho fica muito mais eficiente, muito mais... a gente vê muito mais resultado quando a gente faz esses eventos em conjunto, trabalhar em conjunto, participar de eventos onde tenham profissionais da área, discutir casos. Sim. Então eu fico à disposição para profissionais do comportamento e veterinários também que atendem problemas de comportamento nas suas rotinas, mesmo que sejam da parte clínica, eu também estou disponível para auxiliar em questões comportamentais que estejam ali afetando a vida da família, dos tutores e até do trabalho do veterinário, né? Animais que são difíceis, né, de lidar em consultório, a gente consegue fazer esse trabalho em conjunto com o comportamentalista também. Gratidão, volte outras vezes, tá? Obrigada pelo convite, com certeza eu voltarei. Muito obrigado. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica médica veterinária que veio nos brindar de Bragança Paulista, Sofia Décio. Nós fazemos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.